Sinto muito por mantê-los em pé ao longo das paredes. Passei por aqui para um outro compromisso há cerca de 1h30 e as pessoas estavam se afastando das portas, indo embora. Eu encontrei Billy lá fora e ele disse que o lugar havia estado pronto para o culto começar desde esta tarde. Nós apenas temos esta pequena reunião aqui. Nem sequer anunciamos isto no jornal local. Assim, nós apenas dispomos de pouco tempo de companheirismo. E agora é sempre agitado, como o povo de fora da cidade fica sabendo que aqui no nosso local é sempre ativo, correndo de lugar para lugar e espremendo-se. Assim, eu estou como que ficando acostumado com isto. Eu simplesmente chego a um ponto até que eu não deixo isto me incomodar tanto quanto possível. E você sabe, você tem que estar um pouquinho de tempo, e devia ser mais, com o Senhor. Se você não faz isso, então você não vem à reunião com o frescor do Espírito Santo. E quando você entra, como tem sido hoje, aonde isso tem sido apenas um grande tumulto, bem, algumas vezes fica um tanto difícil para mim entrar, evitar de estar apenas um pouco incomodado e enérgico, você vê? E ficar inquieto. Quando eu faço isso, então, simplesmente não consigo encontrar o Espírito Santo em nenhum lugar nisto. Assim, eu sinto muito, portanto, por pessoas que ficam em pé nos corredores e ao redor no lado de fora, e elas sobem e olham para dentro, entram em seus carros e novamente vão-se embora. Eu queria conseguir o colégio aqui embaixo para realizar apenas algumas noites de reunião, mas a escola está em funcionamento neste período. E é um tanto difícil para mim consegui-la durante esse período. Mas eu quero dizer que, sem dúvida, aprecio mesmo cada um de vocês, os de dentro e os de fora, e por sua ótima cooperação, e por tudo que vocês têm feito. Esta manhã, na escola dominical, eu agradeci as pessoas pela oferta que a mim foi dada a noite passada, a qual foi uma oferta não solicitada. Francamente, eu disse ao pastor aqui, nosso amado pastor irmão Neville, e a eles que eu preferiria que não fizessem isso, mas eles o fizeram de todo jeito. Assim, eu apenas quis informar isto. Agora, este é um pequeno lugar e não acomoda mais que aproximadamente 300 pessoas. Eu penso que não. E a oferta foi de $324, o que significa que eles deram, em média, cerca de $1 cada um. Essa é a melhor oferta que já me foi dada na minha vida, considerando a quantidade de pessoas. Geralmente isso dá, em média, cerca de 24 centavos por pessoa. 25, 27 centavos é uma grande oferta para uma pessoa, mas isto deu uma média de cerca de $1 cada. E eu, sem dúvida, aprecio mesmo isso. Talvez eu não cheguei nesta manhã a expressar a alguns de vocês. Nós encontramos geleias, caixa de geleia, colocadas nos degraus, e presentinhos que foram enviados a nós. A esposa e eu desejamos expressar nossa gratidão a vocês. Eu estou seguro de que, do melhor modo que nós sabemos, tudo isso seja para o reino de Deus. E isto faz-me apenas sentir o quanto eu gostaria de que eu tivesse um enorme local onde pudéssemos simplesmente continuar a avançar por bastante tempo e ministrar para as pessoas. Mas ainda hoje à noite, depois do culto, eu devo ir, do qual não conseguirei partir esta noite, senão de manhã cedo, ir embora. Eu volto no próximo sábado à noite e parto domingo de manhã novamente para o Colorado. É simplesmente uma partida após a outra. Então minha próxima reunião além-mar ocorrerá em janeiro, a qual é na Austrália e Nova Zelândia e por lá. Agora eu quero que vocês orem por mim. Eu realmente desejo mesmo suas orações. E então eu quero que todos nós sejamos gratos ao Deus Todo-Poderoso, o qual tem feito tão grandes coisas por nós nesta pequena reunião. Eu creio que, considerando a quantidade de tempo, tem havido mais cumprimentos nessa reunião que em qualquer reunião que eu já tenha realizado em minha vida nesse tabernáculo. O Senhor simplesmente tem parecido tornar as bênçãos acessíveis. Eu tenho pensado que talvez durante esta reunião, que deu uma visão que eu tive, que meu ministério vai ser mudado para um melhor e maior ministério. Agora, isso vai acontecer absolutamente tão certo como vocês têm ouvido estes outros 3 ministérios preditos, ou estes outros 2. Este será exatamente assim, somente que maior. Mas a primeira noite eu apenas chamei as pessoas aqui em cima, ao altar.
fui direto ao discernimento. A segunda noite, eu as introduzi no gabinete. Fui direto ao discernimento. E as duas últimas noites, então, nós as temos trazido aqui na plataforma. Apenas direto ao discernimento. Mas apenas para informar algumas coisas. O ministro cego recebeu sua vista na plataforma e duas menininhas a noite passada, sentadas na cadeira de rodas, com enfermidades que ninguém sabe o que é, nenhum médico, seus pés muito grandes e seus dedos do pé adormecendo e nada podia ser feito por elas. E justamente enquanto o Espírito estava ungindo, eu fui e no nome do Senhor Jesus amaldiçoei aquela doença. E da cadeira de rodas elas se levantaram. E esta manhã, caminhando pelos arredores aqui no tabernáculo, como qualquer outra criança, e vieram e foram batizadas com batismo cristão aqui mesmo no tanque, esta manhã. Enquanto eu tinha alguns minutos de estudo, uns momentos atrás, e havia alguns amigos meus, irmão Hoover, o ministro daqui abaixo de Kentucky, que apenas passou por aqui e deixou uma informação com minha esposa que, na noite passada, na fila de chamada, ali na audiência, mulheres que não tinham cartões de oração ou algo, sentadas ali orando, e tinha havido uma mulher que não comera, eu me esqueço por quanto tempo, uma refeição, com tumores em seu estômago, completamente tomado. E o Senhor a chamou e a curou, e esta manhã ela se levantou e tomou um café da manhã normal. E está aqui em algum lugar esta noite. E eles estavam falando de outros. E o tempo não permitiria falar das coisas que nosso Senhor tem feito. Assim, para nós, isso nos dá coragem, saber que isso está realmente próximo. Algo grande está para acontecer. Na noite passada, após o culto, após a mensagem, eu nunca, em tempo algum, jamais tenho visto o Espírito Santo alguma vez ungir pessoas de forma maior do que ele fez na noite passada. Nós estamos ansiosamente aguardando outra esta noite. E agora orem por mim. E eu quero ler uma porção da abençoada palavra de Deus. E antes de lermos a palavra, vamos apenas conversar com ele, com nossas cabeças inclinadas. Só um momento. Querido Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti esta noite, talvez apenas um pouco cansados no corpo, mas, como nossos espíritos estão refrigerados. Os sinais do Deus vivo, que Ele está conosco e abençoando-nos, e nos dando aquilo que Ele prometeu, o extremamente abundante, acima de tudo que nós poderíamos fazer ou pensar. E se nós temos achado graça à Tua vista por crermos em Teu Filho, o Senhor Jesus, nós pediríamos esta noite que Tu nos visites novamente, com uma dupla porção de Teu Espírito, que isto seja derramado com grande poder e medidas sobre cada pessoa aqui, para crer no Evangelho e para receber o poder do Espírito Santo em suas vidas. Salva aqueles que são para serem salvos esta noite, Senhor, e cura aqueles que estão prontos para a cura. Concede-o, Senhor, e enquanto nós vemos o povo se esforçando para entrar, em pé junto às portas, que centenas se foram dessa pequena igreja. Isto nos faz lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nos dias quando Ele nos visitou aqui em forma de carne, a multidão era tão grande, eles nem sequer podiam chegar até Ele com o homem, e tinham de trazê-lo por através do teto do edifício. E nós oramos, Deus, que esta noite cada um que tenha tido de se esforçar desta maneira para entrar, seja recompensado como aquele homem foi. Abençoa a Tua palavra enquanto a lemos, e que ela seja uma lâmpada, uma luz para nosso caminho. Porque nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Foi-me informado agora mesmo que a moça a qual eu visitei esta manhã, uma alcoólatra que tinha sido chamada na reunião em Chicago, foi que ela estava sentada na galeria quando o Espírito Santo lhe falou e disse que ela era uma alcoólatra. E 5 grandes médicos de Chicago a tinham desenganado, os alcoólatras anônimos a tinham desenganado, e ela foi chamada pelo "Assim diz o Senhor". Ela foi curada. Ela nunca mais tem desejado um gole sequer desde aquela ocasião. E uma outra pequena dama em cima, na galeria acima dela, que era uma amiga sua, que viviam em Calumet City. Se alguém sabe o que é,
são as fronteiras onde isto é pior que Paris, França. Todo tipo de mal avançando. Ele disse que ela era uma traficante de drogas e ela era uma dançarina do Fred Astaire. E seu pai ressentiu-se disto, mas ela levantou-se e disse: papai, o homem está corretíssimo. E ela agora está casada, a mocinha, e viaja ali fora com seu marido, pregando o evangelho. Rosela é obreira de missões de todo culto em prisão. E em tudo que ela possa entrar, contando a alcoólatras que existe uma esperança, e essa é em Cristo. Ela tem tido uma preocupação muito grande por seu pai. Não mais que anteontem, numa entrevista particular de 10 minutos, a moça tem sido uma positiva defensora das reuniões pelos últimos 4 ou 5 anos. E ela contou-me em um pequeno relato de 10 minutos ali fora no trailer, numa entrevista que disse: irmão Branham, o que quer que se faça, tenho estado extremamente preocupada com meu pai. Ele o estima, mas ele simplesmente não vem a Cristo. Eu disse: Rosela, Deus sabe como fazer isso. Ele sabe como fazer com que ele faça isso. E agora chega notícias que ele está soterrado sob uma carrada de calcário. Oremos por ele. Senhor, da boca daquela fiel filha, e ele preso lá embaixo, que poderá morrer debaixo disso. Deus, concede que ele não morra, mas que sua alma olhe para cima e lembre que tu és Deus, que pode responder a uma oração debaixo de uma pilha de calcário da mesma maneira que tu pudeste no ventre de uma baleia, ou na fornalha com o fogo, ou na cova com os leões. Tu permaneces o mesmo. Faze o Senhor um cristão lavado. Nós sabemos que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que te amam. E nós oramos que esta seja uma daquelas coisas, enquanto nós encomendamos isto a ti, no nome de Jesus. Amém. Na leitura da palavra esta noite, no livro de 2 Reis, eu desejo ler o 2º capítulo, para apenas de um pequeno texto encontrar um contexto, se Deus quiser. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas estavam ali em Betel, saíram a Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos do profeta estavam ali em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. Meu tema para esta noite é: homem chamado por Deus. E eu tentarei ser simplesmente tão breve quanto possa, porque nós temos uma grande fila de oração subindo em apenas uns poucos minutos, mas só para lhes dar uma pequena visão dos tempos em que estamos vivendo. Nós ouvimos a este clamor no rádio e em diferentes lugares, e vindo de corações sinceros: Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cartas de cristãos ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor. E isto faz algo em seu coração. Isto é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. E Deus tem feito uma promessa: se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orar, então do céu ouvirei. E assim nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento
até que ele tenha homem em condições para tomar isto. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé, que Deus tem educado na escola de seu treinamento rigoroso. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo. Homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça seu poder e conheça sua onipotência e conheça seu poder de cura. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem treiná-los pela palavra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. E antes que nós possamos ter esse reavivamento, Deus tem de chamar para fora e treinar homem. Homem treinado por Deus, para levar esta mensagem. E eles não se importam com o que a oposição seja. Eles estão querendo ir para a fornalha de fogo em derrota, ou para a cova dos leões, ou seja onde for. Eles estão prontos para ir, porque eles têm estado na presença de Deus e sabem quem Ele é. Quer isto seja para vitória ou derrota, eles ainda permanecem os mesmos. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. E é muito estranho pensar que Deus faria isso, que Deus treina seu homem assim. Porém, Ele o faz. Sabe, nós temos uma velha canção que nós cantávamos: alguns através das águas, alguns através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. Deus guia seu povo através de grandes provas para purificá-los. E muitas vezes isto leva anos para fazê-lo. E quanto a mim mesmo esta noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando tal homem para encarar a linha de frente. Homens que estão sofrendo e que vezes estremeceram desde seus pés. Algumas vezes parece que a coisa toda está caindo, mas ainda no meio disso tudo, eles conhecem aquele Deus vivo e mantêm suas faces para frente, mantêm se movendo. E muita gente orando por um reavivamento. Eu fico pensando se algumas vezes, se aqueles que estão orando, se suas próprias orações não obstruem as fontes de bênçãos, quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive hoje, quando sua Bíblia claramente diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não chama, muito raro, o homem inteligente, o educado, o intelectual. Eles cumprem seu papel. E eles são grandes homens. Mas geralmente, quando Deus quer o serviço feito, Ele obtém alguém que mal conhece seu abecedário. Esquadrinhe as Escrituras. Olhe através das histórias. Homens que significaram algo para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelhas, o pescador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade e quietude da natureza. Lá Deus podia falar-lhes. E a esse é quem ele chamou. E se eles verificarem que quando ele confere um chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às suas concepções intelectuais. Pouco depois, quando se trata da operação do extraordinário, ele está demasiado atrapalhado com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação e vai embora e cria um ministério. E isso está bem. E eu não tenho nada contra essa pessoa que desejasse fazer isso. Mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, ele geralmente obtém um homem em quem ele possa depositar sua confiança. E o urge e o envia, e ele é destemido no trabalho. Esse é o tipo de homem de que nós necessitamos hoje.
Não homem culto e polido, mas homem que conheça a Deus no poder de sua ressurreição. Por exemplo, houve um homem na Bíblia, pelo nome de Moisés, que tinha tido todo o seu treinamento. Ele sabia toda a teologia. Ele sabia tudo o que ele devia saber. Caso necessitasse de alguma educação, ele podia ensinar os mestres em Israel ou no Egito. Ele não necessitava de uma só coisa. E a Bíblia nos conta que ele era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Ora, ele podia ensinar a seus eruditos, ele podia ensinar coisas a seus cientistas, ele era afinado ao ponto exato quando se referia a intelecto. Mas ainda assim, isso levou a Deus 40 anos para bater tudo aquilo para fora dele, ali nas areias. E quando ele tinha todas as suas concepções intelectuais de Deus para fora dele, ali nas areias, o metal estava pronto para ser moldado novamente. Essa é a maneira como Deus toma seus homens e bate para fora todos os seus temores e todo o seu intelecto. E então o grande mestre oleiro os coloca sobre a roda e começa a moldá-los novamente. Trabalhadores valorosos, este é o homem de Deus. Quem poderia treinar um homem mais do que o próprio Deus? Observe a maneira como ele os treina. Nós pensaríamos novamente num outro, pelo nome de Davi. Deus estava treinando Davi quando este era apenas um menininho. O profeta Samuel subiu e derramou óleo sobre sua cabeça e o ungiu, porque Deus ia treinar Davi para ser um poderoso guerreiro. E olhe para o treinamento que ele lhe deu. Eu estava lendo há algum tempo atrás, aqui em cima no Greens Mill, onde geralmente vou para orar, onde Deus disse a Davi: eu te tenho tomado do aprisco de seguir aquelas poucas ovelhas de teu pai lá fora. E eu tenho feito de ti um grande nome, como grande homem da terra. E eu penso no rigoroso treinamento que ele fez a Davi. Nem sequer o instruiu em alguma escola, mas ele o instruiu em sua própria escola. Davi era um caçador e um pastor de ovelhas. E nos Salmos ele escreveu sobre pastos verdejantes e águas tranquilas, porque ali ele estava sozinho consigo mesmo. Ele não estava contaminado com as coisas do mundo. Deus tem que trazer um homem para longe das coisas do mundo, de modo que ele possa fazer com que ele fique quieto, de modo que ele possa ouvir a Deus, aquela serena e macia voz. Então, uma vez em contato com Deus, ele torna-se destemido então. Note que ele não se importa com o que alguém diga. Ele tem estado na presença de Deus. Ele conhece a Deus no poder de sua ressurreição. Então Davi, nós o vemos, um dia Deus permitiu que um urso entrasse e apanhasse uma das ovelhas dele. Davi simplesmente foi atrás daquele urso. Sem dúvida que ele orou, porque um pouco mais tarde ele admitiu isto. Ele orou e pediu a Deus. Ele era guardião daquela ovelha. Ele não podia perder aquela ovelha. E ele tinha que salvar aquela ovelha a qualquer preço. E ele lançou mão de sua pequena funda e foi atrás daquele urso e o matou. Ele tinha que salvar aquela ovelha. E Deus o estava treinando. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente ao que ele venha a ser chamado e pelo que ele tenha que passar. Salvem as ovelhas. Então, tendo ele visto que Davi fora valente sobre esse urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. E ele enviou um cordeiro, um leão ali dentro, e apanhou um dos cordeiros. E um leão é um animal feroz. Na África, quando eu os estava caçando, um leão pode matar 10 homens antes que você possa dizer Jack Robinson. Poderosa e grande besta! Só com um grande rugido e só homens são consumidos, e aquele que morre sob o poder de um leão jamais sente dor alguma. É tal o susto ouvir aquele rugido enquanto ele o dá. Aqueles grandes pés de mamute, só num segundo ele derruba uma dúzia de homens. É pensar num rapazinho. A Bíblia diz que ele era ruivo. Isso significa que ele era apenas um rapazinho, com uma pequena funda. Você sabe o que é isto?
um pequeno pedaço de couro com um cordão de cada lado, e um leão faminto, já com o gosto de sangue na boca, que correu para dentro e agarrou a ovelha. Davi levantou os olhos para Deus e disse: eu não posso perder esta. Ajuda-me, Senhor. E ele abateu o leão com a funda. E quando o leão se levantou contra ele, aquele rapazinho, e o leão pesando cerca de 500 libras ou mais, e aquele rapazinho pesando talvez 70 ou 80, ele puxou de seu pequeno cinto a faca, e quando o leão se levantou, o qual mataria 10 homens com 2 bofetadas, ele agarrou o leão pela barba e o matou. Coragem! Deus não quer covardes. Ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar sua palavra e crer nele. Ele quer homem valente, que não prestará atenção a nada senão ao que o Senhor diz. Esse é o tipo com o qual ele tem de se mover. Diferente ao que a igreja diz, ao que o pastor diz. Aquilo pelo que a igreja se para, ele se para por Deus e justiça e sua palavra. Esse é o homem que Deus enviará estes dias para seu reavivamento, pelo qual seu povo está orando. Anos mais tarde, quando ele subiu para se encontrar com seus irmãos na batalha, havia um grande gigante lá em cima, dedos de 14 polegadas, e ele se jactanciava e dizia: pois bem, que alguém venha lutar comigo. Se vocês me puderem vencer, eu me renderei, e vice-versa, e nós serviremos. Aquele que se rende, é claro, será o que perde. Essa é a maneira como o diabo gosta de fazer isto. Quando ele pensa que tem uma pequena vantagem sobre você, ele lhe dirá: você não pode conseguir passar com isso? Você não pode pregar cura divina na igreja metodista? Igreja batista? Bem, vocês pregadores metodistas apenas agarrem-se a Deus uma vez e descubram se vocês podem ou não. Vocês jamais farão isso com sua teologia que ensinam. Vocês terão que agarrar-se a Deus e saber que Ele é. Dizem que o povo pentecostal, alguns anos atrás, havia um grupo de pessoas parado na esquina. Nem mesmo num edifício eles podiam entrar. Mas leu você a revista Life outro dia o que diziam a respeito deles? É um dos maiores fenômenos que esta era já conheceu. É o levantamento da igreja pentecostal. E eles produzem mais convertidos num ano do que todo o resto das igrejas colocadas juntas. Isso é o que a revista Life disse. Por quê? Eles podem estar confundidos em algumas coisas, mas, irmão, eles são valentes. Eles se mantêm ali fora lado a lado e chamam preto, preto e branco, branco. Quando o reavivamento finalmente irromper, este irromperá entre eles. Vocês observem e vejam se isto não é assim. Isto ficará endireitado um dia destes. E Davi, quando Saul colocou sua armadura nele, disse: Davi, se você vai lutar com este Golias gigante, disse: ora, você nada é senão um rapaz, apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde jovem. Como pode você lutar com ele? Ouçam a este pequeno Davi. Você veja, ele não disse isto assim: Saul, Vossa Excelência, meu pai me enviou à escola primária, à universidade, ao colégio. Eu tenho um PhD. Eu estou equipado para fazer isto. Eu sou um homem inteligente. Ele jamais disse isto dessa maneira. Ele disse: meu senhor, ele disse, quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai lá fora, bem além, um urso entrou e pegou uma, e eu o matei. E um leão entrou e pegou uma, e eu o abati. E quando ele se levantou, eu o matei. Ele disse: o Deus que me livrou das patas do urso e do leão, pode também me livrar das mãos desse incircunciso filisteu, um homem treinado por Deus. Lá se achava Saul com todo o treinamento que um homem podia ter para saber como lutar. Davi nada sabia sobre uma espada, ele não sabia nada sobre um escudo. Bem, Saul foi e vestiu sua enorme armadura nele, e o pequeno Davi estava ficando quase com as pernas tortas. Ele descobriu que a veste eclesiástica dele não servia num homem de Deus. Simplesmente o espremia para baixo, e todos os seus credos e coisas jamais igualar-se-iam ao equipamento de Deus ali. Oh, como nós poderíamos prosseguir sem cessar e dizer muito de muita gente diferente.
Mas vamos direto ao nosso assunto para nos apressar. Elias estava ficando velho, e ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo. E Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom. Seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e o do outro é Eliseu. Agora, ele nunca desceu até os fóruns e assim por diante, e o encontrou nas escolas de teologia e lá em cima nos grandes colégios daqueles dias. Que fez ele? Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de bois. Porque Eliseu, aquele que estava arando, sabia como apreciar uma fileira reta. E sabia que se ele se voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. E Deus sabia que um homem que soubesse arar um sulco reto sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado e nem sequer voltar-se para olhar para trás. Ele jamais esperou até que ele obtivesse uma educação, oscilasse ao longo do caminho. Ele apenas matou o boi e fez um sacrifício e partiu com Elias tão logo aquele manto veio sobre si. Ele estava pronto, desejando. Deus sabia que ele podia torná-lo apto. Agora, Deus tinha que dar a ele algum treinamento. Ele o estivera treinando em como manter seus olhos no sulco com 12 juntas de bois e um homem arando com eles. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência e como ser paciente, e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. Ele teve que treinar alguns homens mais tarde, mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus e permanecerem retos na linha. E então, mesmo Deus teve de ensiná-lo um pouquinho. Ele disse: agora você fique aqui, porque eu vou a Gilgal. O Senhor me tem chamado. E o profeta, depois que ele havia sentido aquele poder sobre si, aquele manto de Elias, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Foram a Gilgal, que é o lugar de confissão cristã e batismo. Então ele disse: apenas fique aqui agora. Isto é o bastante. Você tem feito confissão e batismo. Isso é o bastante. Eu vou subir até Betel, que significa a casa de Deus. Agora, aquilo teria estado bem para muitos professores. Acabo de entrar na igreja e tenho companheirismo. Por que não ficar somente aqui mesmo? Porém, ouçam, Eliseu não podia pensar dessa forma. Ele já sentira o poder de Deus. Ele sabia que havia mais para ele. Assim ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Como eu gosto disto! E ele subiu até Betel, a casa de Deus. E lá ele encontrou um grupo de pessoas cultas. Todos eles eram pregadores bem treinados. E eles foram ao redor dele e disseram: Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis. Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Ele está muito velho, ele não pode viver por muito tempo. Elias vai ser tomado e o Senhor vai se achar lá fora como um fanático. Deixe-me dizer-lhes algo agora. Um homem que já tenha provado de Deus não estará querendo ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita por homens. Ele não pode fazer isto. Lá, toda a teologia deles que eles tinham lá na escola dos profetas não saciaria a sede daquele homem de Deus, o qual tinha experimentado de Deus. E eles se mantiveram persuadindo-o. O Senhor devia ficar aqui e, ora, em 6 semanas nós poderíamos lhe dar o seu PhD. E o Senhor sabe que não demoraria muito até. O Senhor toma cerca de 4 anos de treinamento aqui e nós poderíamos dar-lhe o direito de pregar. O Senhor sabe, se o Senhor provasse ser bom, nós o enviaríamos em nossa denominação. Isso não satisfará um homem de Deus? Nós o treinaremos para ser o ministro. Se o Senhor tão somente ficar aqui conosco por cerca de 4 ou 5 anos. Ele não tinha tempo para esse tipo de bobagem. Ele estava a caminho daquela fonte. Ele já tinha vindo acima daquilo. Ele realmente tinha provado do céu em sua alma. E ele disse: o Senhor sabe que sua cabeça vai ser tirada? E ouçam o que ele disse: sim, eu sei disso, mas calem-se. Em outras palavras, poupem o fôlego. Não tentem me falar sobre isso. Não tentem me falar o que eu estou fazendo. Eu sei aonde estou indo e o que estou procurando. Deus nos dê homem assim,
Homem treinado por Deus, que sabe não vacilar nisto e não vacilar naquilo. Eu sei aonde estou indo e não me falem acerca disto. Apenas não gastem o fôlego. Não tentem desencorajar-me, porque isso não adiantará nada. Oh, se o povo pelo qual oramos somente tivessem aquele tanto de coragem. Oh, os dias de milagres passaram. Isso não foi real. O Senhor observe, o Senhor ficará doente novamente. Apenas poupem o fôlego. Não me falem nada acerca disto. Eu vou andando. O reavivamento está vindo. Deus tem prometido isto. Oh, vocês filhos de Deus, movam-se completamente para dentro daquela esfera além. Destemidos, destemidos, tomem Deus em sua palavra. Eu sei que ele será tirado, mas isso não é o que eu estou. Vocês não têm nada aqui que me interesse. Todos os seus diplomas e PhDs e bacharel em letras e toda essa bobagem não me satisfaz. Apenas poupem o fôlego. Bem, o senhor vai sofrer um colapso nervoso lá fora. Se eu sofrer um colapso nervoso, deixe-me sofrer um colapso nervoso. Eu estou na estrada. Adiante ele estava indo. O senhor não pode fazer com que isso tenha bom êxito. Eu sei que eu não posso fazer com que isso tenha bom êxito, mas Deus vai me conduzir, disse ele. Bem, Elias vai ao Jordão. Vou com ele. Deus requer Jordão em cada vida. Assim, Elias aproximou-se e disse: agora, Elias disse a Eliseu: você é apenas um jovem, talvez algo assim, e realmente você não tem tido nenhuma instrução. O velho profeta estava tentando testá-lo. Ele disse: você é apenas um jovem, você não tem tido muita instrução. Ora, você não tem tido uma instrução de nível primário. A única coisa que você sabe fazer é arar. Assim, seria melhor que você ficasse aqui e obtivesse seu diploma de bacharel em letras. Está vendo? Seria melhor você ficar e obter seu diploma. Não Eliseu, não aquele homem que uma vez tocar em Deus, sentira aquele poder da unção sobre si. Ele disse: vive o Senhor e tua alma que nunca morre, que não te deixarei. Ele tinha um propósito, ele viu a visão, ele sabia o que ia acontecer. E ambos desceram ao Jordão. Jordão significa morte. Lá se achavam eles, o homem velho e o jovem. It really represents Christ and His church. Isto realmente representa Cristo e sua igreja. E lá se achavam eles junto ao Jordão. Lá estava ele, descendo dos montes da Judéia, as grandes ondas bramindo assim, e Eliseu com seu cabelo grisalho pendendo sobre as costas, e seus velhos olhos opacos olhando através do Jordão, e o jovem vigiando cada movimento que ele fazia. O jovem estava esperando por uma visão para executar a vontade de Deus. O outro ia para o lar. Ambos estavam junto ao Jordão. Elias para ele ia para o lar. Elias tinha tido uma vida amarga. Aquela mulher pregadora lá embaixo lhe dera um caminho áspero de ir. Jezabel e Acabe, e as pedras, e tudo pelo qual ele tinha sofrido. Elias estava ficando cansado, e ele sabia que ele tinha combatido um bom combate, e ele tinha terminado a carreira. Logo do outro lado do Jordão estava o seu lugar de retiro. Mas Eliseu estava vigiando, pois aquele espírito estava sobre ele. Assim, se você notar, todo crente, quando você vem a um lugar onde você tem de se entregar completamente, você sentirá as frias ondas do Jordão batendo contra seus pés. Você vai atravessar ou não? Jordão é separação. Separando-se e parados atrás no monte, estavam ainda estes pregadores gritando a Eliseu: seria melhor o Senhor não atravessar. O Senhor vai tomar uma decisão precipitada. Você ouve aqueles comentários ainda hoje. Porém, Eliseu disse: se Deus é Deus e apoia seu profeta, tenho que tomar seu lugar, e eu necessito do espírito dele para fazer isso. Eu não preciso da escola deles. Se a escola deles o tivesse feito, eles teriam tomado o lugar dele. Mas Deus me chamou para fazer isto. Eu necessito de seu espírito. Se as escolas das igrejas tivessem tomado o lugar e o poder que Jesus ofereceu, eles o tinham tomado há anos. Metodista, batista, católica, presbiteriana, mas elas nunca o farão. Tome o Espírito de Jesus Cristo e você atravessará o Jordão de cada denominação por detrás disto e tudo mais.
e fique sozinho com Deus. Assim ele se manteve com ele junto ao Jordão. Elias, olhando ali em cima, sabendo que em algum lugar mais adiante dali, Deus iria encontrá-lo. E ele tirou seu manto, e ele olhou para o jovem ali perto, e ele golpeou o Jordão. E quando ele o fez, o Jordão se abriu, e eles caminharam sobre terra seca. Veja, o Jordão não é tão ruim, afinal, se há algo consigo para abrir o caminho. Oh, quando eles atingiram o outro lado, atados a cada arbusto havia um cavalo e uma carruagem. O rei dos reis tinha enviado uma escolta para fazer Elias subir ao lar. Estava tudo terminado para Elias. Ele tivera o suficiente disto. Cerca de 80 e poucos anos de perturbação com aquelas pessoas lá embaixo, e tendo que passar fomes e lutas e tudo mais. Ele estava pronto para ir para o lar. E ele olhou para Eliseu ali perto, e Eliseu quis ver uma visão, pois ele tinha toda a educação escolar lá atrás em que ele podia ter se detido. Eles não estavam chegando a parte alguma. Deus ia treiná-lo à sua própria maneira. Assim, quando ele olhou bem ali, olhou todos aqueles arbustos, estando neles atados esses carros de fogo e cavalos de fogo. Isto fez algo a Eliseu. Ele viu uma visão, sim, irmão. E quando Deus fez Elias subir, ele voltou com uma porção dobrada do espírito dele. Ele estava pronto para o reavivamento, então. Observe o homem, então, sendo apenas um moço do arado antes. Deus fez seu nome imortal. Todos os profetas que estavam ao redor vigiando-o tiveram de prostrar-se a seus pés, porque ele tinha o poder de Deus sobre si. Virá uma hora quando Deus fará o mundo prostrar-se aos pés de homens e mulheres que têm mergulhado completamente e atravessado o Jordão e se separado das coisas do mundo. Irmão e irmã, esta noite, o que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus. Vá em frente e separe-se, e deixe o mundo para trás. Permita que Deus o treine para seu serviço. Nós estamos vivendo na véspera desse reavivamento, mas Deus está procurando, tentando encontrar corações. Olhe, ele encontrou um homem pelo nome de Paulo, um velho suposto fariseu, mas ele teve como que surrá-lo antes que ele pudesse tornar-se um discípulo. Olha o que ele tem feito ao homem ao longo das eras. Ele teve que tomá-los e bombear suas teologias para fora deles. E Paulo, tão logo viu a visão, não foi até Jerusalém, até Gamaliel, o grande professor, o maior em Israel, por quem ele fora instruído. Ele jamais voltou a ele para consultá-lo. Ora, ele nem mesmo voltou a Jerusalém pelos próximos 14 anos. Mas ele desceu ao Egito numa reunião de oração. Ali Deus permitiu-lhe escrever muitos livros do Novo Testamento. Está vendo? Deus está procurando o homem. Ele tinha alguém que ele queria para escrever aquele testamento. Assim ele simplesmente escolheu Paulo e apenas tirou toda a sua teologia fora dele. Paulo disse que ele teve de esquecer tudo que ele alguma vez conhecera para aprender de Cristo. Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós o esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e permaneçam com Deus e que atravessarão a linha de separação, o Jordão, para que ele possa usar-nos para a sua glória. Esta é a hora em que eu quero que você pense firmemente. E se você nunca atravessou este lugar, se você nunca veio através desta linha onde você ainda diz, bem, minha mãe pertenceu a uma certa igreja, isso está bem, isso não toma seu lugar, está vendo? Deus está chamando homens e mulheres hoje para a frente de batalha. Ele não os está chamando a Gilgal, nem os está chamando a Jericó ou Betel. Eles perecerão, mas ele os está chamando para atravessar o Jordão. Deste modo, ele pode trazer vocês ali fora na escola de seu próprio poder e fazê-los e moldá-los. Olhe o que ele está fazendo aqui mesmo agora, enviando o Espírito de seu Filho. Ele está fazendo sinais e maravilhas e milagres, os quais o mundo não tem visto pelos últimos 2000 anos. O mundo científico tirou a fotografia dele. O pilar de fogo e o anjo do Senhor estão pendurados em Washington, D.C. esta noite, no Salão de Artes Religiosas. O único ser sobrenatural que já foi cientificamente provado ser fotografado torna manifestos seus mesmos sinais e maravilhas. Que é isto?
Isto é atravessar o Jordão, partir com Deus, colocar-se em sua própria fornalha de refinaria, subir na grande roda do mestre oleiro e deixar que ele o molde. Esta noite, enquanto nós estamos em oração, enquanto nós estamos vindo àquele lugar, coloque-se bem sobre sua roda e diga: Senhor, aqui estou. Molda-me e faze-me segundo o teu próprio modelo. E Deus fará isto, enquanto inclinamos nossas cabeças só um momento para uma palavra de oração. Logo antes de orar, eu gostaria de fazer esta pergunta às pessoas de dentro e as de fora. Quantos aqui, sinceramente, gostariam de descer com Jesus até o Jordão esta noite e lá atravessar, lá até onde você pudesse ver uma visão e ver o que Deus realmente significa? Levantariam vocês suas mãos? Deus os abençoe. Olhe só. Creio que há 200 mãos levantadas no edifício. Desça até o Jordão, não até o seminário. Eliseu passou direto por aquilo. Eles disseram: fica aqui. Ele disse: eu não o quero. Isso é feito por homens. Ah, isto jamais saciará aquela sede de um homem que está sedento de Deus. Nenhuma experiência de seminário, nenhum diploma de letras ou assim por diante jamais saciará aquela sede até que você beba daquela fonte de vida. Vocês que levantaram suas mãos, orem comigo agora. Querido Deus, nestes poucos minutos de culto, homens e mulheres de pé ao redor das paredes, moços e moças, e no lado de fora reclinados nas janelas, quente, mas ainda há algo neles para que tu tenhas atraído a atenção deles, ou teriam ido embora. Eles não ficariam ali dessa forma, Senhor Deus, porque eles sabem que eles são apenas seres humanos. E nós lemos no jornal onde um de nossos ilustres ex-prefeitos ouviu o vice-presidente falar: foi tirado um outro num jogo de bola a outra noite. Um homem notável foi-se rapidamente, e suas almas estão em algum lugar esta noite. Deus, esse será o nosso caminho algum dia. Talvez não da mesma maneira, mas nós temos de ir. E permite que homens caiam em si e se deem conta de que somente pertencer à igreja não é o que tu requeres. Tu queres que o homem seja cheio do Espírito, nascido, esculpido, queimado interiormente com o Espírito Santo, marcado, homem que tenha cruzado a linha, homem chamado por Deus, que tu irás enviar o reavivamento pelo qual Billy Graham e outros estão orando. Quando tu podes obter homens despojados de si mesmos, distantes de suas escolas de teologia, distantes de seus supostos caminhos, homem destemido, homem de caráter contigo, que creia em ti e te tomem tua palavra. Deus, possam muitos deles que estão presentes agora dar tudo o que tem ao Senhor Jesus e terminar com o mundo, passar além de Gilgal, o lugar de confissão e princípios cristãos, passar além da escola dos profetas que estão lá atrás com sua teologia, prosseguir até o Jordão para uma visão aberta quando eles cruzarem, encontrar que o Deus vivo ainda vive. Mais tarde, nós encontramos este profeta olhando tudo ao seu redor. E lá estavam aqueles mesmos anjos de fogo e carros abaixo em Dotã um dia. Eles ainda estão aqui esta noite, Senhor. Chama teu homem, chama tuas mulheres, teus moços, tuas moças, Senhor. Fala de paz a seus corações e permite-lhes atravessar para além das coisas do mundo, porque nós pedimos isto no nome de Jesus e por sua causa. Eu desejo cantar este apenas um momento, bem quietamente, em oração. Seja como tu queres, Senhor. Seja como tu queres. Mantém sobre meu ser absoluto controle. Molda-me e faze-me segundo a tua vontade, enquanto espero, rendido e quieto. Todos juntos agora, em forma de adoração. Quietamente agora, em oração agora. Não olhe ao redor, apenas olhe para Deus. Eu creio que isso seria realmente bom. Você ama a adoração? A mensagem terminou agora. Adoremos por um minuto com nossas cabeças inclinadas. Aquela canção novamente. Cante-a de coração. Senhor, concede isto, possa cada um
desde estas criancinhas até ao homem e mulher mais idosos na divina presença, que o Espírito Santo agora mesmo opere na fé deles e leve embora todas as dúvidas, todas as pequenas falhas, e possam eles ser moldados segundo a tua vontade. Enquanto eles estão em tua grande roda de moldar, nós colocamos nossas almas para dedicação, moldando de novo. Concede isto, ó Deus, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Eu simplesmente amo isto. Você não ama? Apenas quietamente sentindo o Espírito Santo. Depois de uma rígida mensagem, e então essa doçura do Espírito Santo. Isto vem pela palavra. Eu vou cantar um verso desta, ou tentar. Que eram eles, homens que Deus treinou e chamou. Como pode Deus alguma vez usar um covarde para colocar dentro dele sua palavra? Ele está amedrontado. Essa é a razão porque eles nada sabem acerca disto. Homens que não estejam amedrontados, os quais Deus tem circuncidado pelo Espírito Santo. Deus vive dentro. Ele não só tão prontamente selaria seu sangue, como não seu testemunho com seu sangue, não se importaria. É Cristo que ele vive. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a maneira como eles sentem acerca disto. Amém. Agora é hora da fila de oração. E é uma fila de oração adiantada. Mais ou menos 8h20. Mas nós estamos querendo orar pelas pessoas. E eu desejo que vocês agora, toda a pregação que nós pudéssemos fazer não se compararia com uma palavra falada de Deus, Ele mesmo. Agora, para iniciar a fila de oração, o que nós temos prometido, orar por todos, isso faremos, se Deus quiser. Nós, cada noite, temos distribuído cartões de oração e declarando neles que cada noite nós temos chamado um grupo dentre aqueles para discernimento. Mas as pessoas, então, algumas delas, iam embora naquela noite. Nós teríamos uma grande reunião e o Espírito cairia e as pessoas partiriam. E na noite seguinte nós teríamos de distribuir mais. E se eu não me engano, não estou eu olhando para Fanny Wilson de pé lá atrás? Eu me recordo de levar aquela mulher cerca de 17, mais que isso, cerca de 1932, morrendo de tuberculose. E o médico desta cidade a tinha desenganado. E ela tinha tido hemorragia até que os cobertores e tudo ficava encharcado de sangue. Seu marido e sua filha vieram e me pegaram certa manhã. Fomos até lá e invocamos sobre ela o nome do Senhor Jesus. E cerca de uns dias depois, num tempo frio de inverno, eu a batizei no nome do Senhor Jesus, no rio, e ela desceu a estrada na traseira de um velho caminhão de transportar gado, tão molhada quanto podia estar. Ela ainda vive esta noite, porque Cristo fez isto. Primeira vez que a vi em muitos anos, olhando ao redor pela audiência, vendo isto. Deus ainda vive. Isso é certo. E ele disse, porque eu vivo, vós também podeis viver. Agora, eu gostaria de apenas, por assim dizer, colocar para vocês o que é isto. Porque se eu não o faço, então é possível que vocês saiam dizendo, bem, eu não compreendo isso. Agora, meu argumento é este, que Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se ele é o mesmo, ele tem que ser o mesmo em todo o princípio. O mesmo em poder, o mesmo em força, o mesmo em todas as coisas que ele foi. E quando aqui na terra houve alguns gregos que uma vez vieram e disseram, senhores, queremos ver a Jesus. E eu creio que esse é o desejo de cada homem ou mulher que já ouviu falar de Jesus. Quer vê-lo. E se ele não é o mesmo, então nós não podemos vê-lo. Mas se ele é o mesmo, nós podemos vê-lo. Ou disse ele algo errado. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu, o pronome pessoal, eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. Então Jesus prometeu estar em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez então, até o fim da era. Agora ele disse que um pouco e o mundo não o verá mais. Pois bem, como nós o veríamos, nós teríamos que ver seu Espírito, se ele está em nós. E este Espírito teria que fazer o mesmo que ele fez então, ou não seria o mesmo Espírito? Eu sou a videira, vós as varas. E se nós produzimos, se a vara está na videira, a vara produzirá a espécie de fruto que a videira produz para ela. Quando a primeira videira produz,
A primeira vara que saiu da videira foi uma vara pentecostal. Visões, poderes, curas, batismo do Espírito Santo, grandes sinais e maravilhas. A vara seguinte terá que ser a mesma espécie de vara. Desde ali até o fim, terá que ser o mesmo. Isso é o que Jesus disse. Agora vejamos o que ele foi ontem. Se nós pudermos descobrir o que ele foi ontem, agora estou tomando um caminho mais curto por causa do tempo. Vou dar cerca de 5 minutos de instruções. E se nós pudermos ver o que ele foi ontem, então nós podemos ver o que ele é hoje e o que será eternamente. Isso faz sentido? Agora, quando ele esteve aqui sobre a terra, ele veio como o Messias. Foi batizado por João Batista, não havia feito nenhuma obra ainda. Ele assumiu o princípio do seu ministério. A quem foi ele enviado? Aos judeus. Agora, nós compreendemos que há somente 3 nacionalidades de pessoas no mundo, isto é, judeu, gentio e samaritano, o que são os povos de Cão, Sem e Jafé. Judeu, gentio e samaritano. Você se lembra? Pedro os visitou com as chaves do reino no dia de Pentecostes, aos judeus. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Filipe desceu e pregou para os samaritanos. Todos eles creram e se arrependeram, e tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo, porém o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Pedro tinha as chaves. Ele desceu e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E então Cornélio, o gentio, teve uma visão que era para ele enviar e mandar buscar um homem chamado Pedro, Simão Pedro, que morava na casa de um homem que era curtidor. E quando Pedro subiu de lá, enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele. Então disse Pedro: pode um homem porventura recusar água? Estes receberam o Espírito Santo como nós o obtivemos no princípio. Cada vara produzindo exatamente a mesma coisa. Está vendo? Agora, quando Jesus encontrou... Agora, ele não veio para os gentios. Quantos sabem disto? Ele proibiu seus discípulos de irem a quaisquer gentios. Quantos sabem disto? Não ireis aos gentios, mas ide diante as ovelhas perdidas de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, as ovelhas perdidas de Israel. Agora, quem estava esperando que ele viesse naquele dia? Não os gentios, nós éramos pagãos, anglo-saxônicos, nós éramos romanos, adorando o sol e assim por diante. Nós não estávamos esperando nenhum Messias, mas os judeus e os samaritanos estavam. Agora, como ele se declarou àquelas pessoas que estavam esperando por ele? Voltemos agora ao 1º capítulo de São João, e só por um momento agora, e ouça com atenção. O primeiro judeu que alguma vez foi trazido a ele, quando Filipe ou André se converteu e foi e encontrou seu irmão, Simão Pedro, ele trouxe Simão diante de Jesus, e Jesus lhe disse qual era seu nome e quem era seu pai. Quantos sabem disto? O que acha você que aquilo fez aquele homem, que mais tarde teria as chaves do reino em sua mão? Isso é o que ele próprio provou ser, o Messias. Rapidamente, então, Filipe se converteu e foi e encontrou Natanael. Isso era 30 milhas ao redor da montanha. E ele subiu até a casa e eu posso ouvi-lo dizer: ó, senhora Natanael, onde está Natanael? Ó, ele está no pomar de oliveiras. Correu lá fora bem rápido. Natanael, onde está você? E ele o encontrou debaixo de uma árvore. E Natanael estava orando. Então ele aguardou até que ele terminasse a oração. E ele não disse: como vai você, Natanael? Como estão indo as colheitas? Oh, ele tinha uma mensagem. Essa é a maneira que um homem que tinha encontrado Jesus fazia. Ele não tem tempo para tolices. Ele disse: venha ver quem nós achamos. Jesus de Nazaré, o filho de José. E agora posso ver Natanael limpando suas roupas depois da oração. Ele disse: ora, Filipe, eu sei que você é um homem bom e um homem honesto. Agora, poderia haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Ora, você sabe que se o Messias viesse, ele viria a Jerusalém, a igreja. Isto é o que as pessoas pensam hoje. Está vendo? Ele viria por intermédio de Jerusalém. Caifás nem sequer anunciou isto na última reunião. De fato, nenhum dos teólogos anunciou isto. Assim, eu o tenho conhecido como um homem honesto. Você tem perdido o equilíbrio? Oh, não! Você venha verificar. Ele disse: poderia alguma coisa boa? Ele lhe deu a melhor resposta que um homem podia dar. Disse: venha ver por você mesmo. Agora, na estrada ao redor, eu posso ouvir Natanael dizer, ou Filipe dizer a Natanael:
Sabe de uma coisa? Você se lembra daquele velho pescador lá embaixo que nem sequer sabia assinar aquele recibo quando você comprou aqueles peixes dele? Sim, eu creio que seu nome era Simão. Sim, isso mesmo. Eu o trouxe outro dia diante desse Messias e assim que ele ouviu, ele disse: teu nome é Simão. O nome de teu pai é Jonas. E isto não me surpreenderia se quando você vier diante dele, ele lhe dissesse quem você é. Ele disse: agora espere um minuto. Eu não. Assim, no dia seguinte, eles chegaram e Jesus estava na fila de oração, como de costume, orando pelos enfermos. E quando ele pôde, ele desceu na audiência. Jesus levantou os olhos e ele viu Filipe vindo e trazendo um homem através do corredor. E ele olhou para ele e ele disse: eis aqui um israelita, em quem não há dolo. Não é essa uma estranha doutrina? Aquele era Jesus ontem. Aquele é Jesus hoje, se ele é o mesmo. E aquele homem parou. Posso ver Natanael, Filipe, cutucá-lo e dizer: o que foi que eu lhe disse? O que foi que eu lhe disse? Ele disse: Rabi, significa mestre. O que quer que nós chamemos isto hoje? Vocês sabem. Realmente, a palavra hebraica correta significa mestre. Disse: Rabi, quando tu me viste afinal? Como sabes qualquer coisa a meu respeito? Nunca te vi em toda a minha vida. Como tu sabes que sou um israelita? Como sabes que sou justo e honesto e verdadeiro? Nunca me viste em tua vida. Como me conheces? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da árvore, 30 milhas ao redor da montanha no dia anterior. Que olhos! Agora, que disse ele? Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Se os judeus reconhecessem isso, agora espere. Aquele foi o judeu eleito. Quantos creem em eleição? Muitas pessoas há que jamais receberão isto, está vendo? A Bíblia assim o disse. Mas aquele homem tinha o Espírito de Deus nele, e ele confessou isto. Disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá se achavam os teólogos daquele dia, os sacerdotes e os grandes mestres ouvindo-o. E vocês sabem o que eles disseram? Eles disseram: ele é um adivinho. Ele tem um espírito de Beelzebul sobre ele. Eles nunca declaravam isto em voz alta. Não. Mas Jesus voltou-se e olhou para eles. Ele disse: vocês podem me chamar disso e conseguir passar com isso. Mas virá um tempo que quando o Espírito Santo vier e quando vocês falarem uma só palavra contra ele, fazendo a mesma coisa, isso nunca será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. Assim, então, com o que estamos lidando? Esses foram os judeus. Os judeus realmente verdadeiros e honestos creram nele como sendo o Messias. Os professores e teólogos, que eram eles? A semente da serpente, como nós examinamos. Ele disse: vocês são de seu pai, o diabo. Contudo, eles fossem inteligentes, brilhantes, homens santos, eles não moviam uma palha. Santos, eles não quebravam o sábado, eles não comiam carne, eles eram homens santos. Todavia, falharam em ver. Veja, eles tinham sido treinados por homens. Deus treina seu homem severamente. Isso é certo. Homem chamado por Deus. Então, um dia ele teve. Isso é o que os judeus pensavam. Essa é a maneira como ele se deu a conhecer aos judeus. Quantos sabem que isso é a Escritura? Muito bem. Agora, se ele se deu a conhecer aos judeus, isso foi Jesus ontem com os judeus. Agora você disse: os samaritanos estavam esperando que ele viesse. Sim, eles estavam. Mas não os gentios, apenas os samaritanos. E quando ele primeiro encontrou os samaritanos, ele tinha necessidade de ir por Samaria. E ele parou e mandou seus discípulos buscarem comida por volta de meio-dia. Ele se assentou junto ao poço. Surgiu uma mulher. Começou: agora, nós a conhecemos nesta região como sendo uma mulher de má fama. Uma mulher de rua. Vocês sabem, prostituta. E assim ela saiu e começou a descer o balde no poço para obter água. E ela ouviu uma voz dizendo: mulher, traze-me um gole. E ela olhou ao redor. E lá se assentava um judeu de meia idade. Ele tinha somente 30 e poucos anos, mas a Bíblia disse que ele aparentava 50. Eles disseram: és um homem com não mais de 50 anos de idade, e disseste que viste Abraão. Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele devia aparentar um tanto velho por causa de seu trabalho, seu corpo humano. E ela olhou ao redor e ela reconheceu que ele era um judeu. Ela disse: Senhor, não é costume de vocês judeus pedirem a samaritanos tais coisas como essa.
Nós não temos nenhuma comunicação uns com os outros. Ele disse, mulher, se soubesses com quem estás conversando, me pedirias um gole, e eu a ti traria, te daria a água que não vens aqui para tirar. Que estava ele fazendo? Entrando em contato com o espírito dela, está vendo? Observe, ele vai se declarar aos samaritanos agora. E ela disse, ora, vós dizeis para adorar em Jerusalém. Nós o dizemos nesta montanha. Ele disse, o tempo vem e agora é, quando vós, não nesta montanha ou em Jerusalém, adorareis a Deus, mas em espírito e em verdade. O Pai busca a tais. O que ele estava fazendo? Captando o espírito dela. E pouco depois, quando ele descobriu onde estava o seu problema, quantos sabem qual era o problema dela? Ela tivera 5 maridos e ela estava vivendo com o 6º. Assim ele disse, mulher, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Disse, isso é certo. Tiveste 5 e aquele com o qual agora vives não é teu. Ela parou e olhou para ele. Agora, ela não disse, tu és Beelzebu, Senhor. Tu és um adivinho. Ela conhecia mais acerca de Deus do que a metade dos pregadores de Jeffersonville. Isso é certo. Sendo uma prostituta. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Observe, profeta. E se você buscar a origem nessa palavra, você encontrará que é o profeta que Moisés falou que viria. Está vendo? O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Ela disse, vejo que és profeta. Ela sabia que ele não sabia disso de nenhuma outra maneira. Não podia saber disso. Disse, vejo que és profeta. Agora ouçam aqui. Nós, os samaritanos, não judeus agora, samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Vê que tipo de sinal eles estavam buscando? O sinal do Messias. Quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Mas quem és tu? Ele disse, eu sou ele que fala contigo. E ela largou seu cântaro e correu para a cidade. Vim de ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este porventura o Messias? Se este era o sinal do Messias então, este tem que ser o sinal do Messias hoje. Se ele é. Agora lembrem. Nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentio. Isso foi proibido. Por quê? Os gentios tiveram 2000 anos de igrejologia. Mas agora o fim da dispensação gentia está aqui. E a Rússia, os comunistas, tem uma bomba apontada bem em direção a isto, para acabar com isto também. Não se preocupe, está chegando. A Bíblia assim o disse. Estará aqui. Com o seu nome escrito nisso, tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, a nação inteira. Será uma aniquilação completa. Observe, isso é Deus fazendo isso. Eu sei que eles são monarcas da liberdade. Eles são um bando de pagãos. Mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel em dias passados? A Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a terra para o lar. Antes que isso possa acontecer, e se isso está tão perto, próximo, quão perto está o rapto? Mais perto que isso. Assim, você vê porque eu estou pregando da forma que eu prego. Porque eu estou me esforçando tão duro quanto eu possa. Porque Deus está fazendo tudo o que Ele pode fazer para inculcar isso no eleito. Para puxar a semente da mulher para fora, de modo que a semente da serpente possa receber a punição. Isso é corretíssimo. Isso é o que ele prometeu fazer. Agora, se Jesus se declarou diante do judeu e diante do samaritano por meio daqueles sinais, e nos deixa ir sem declarar o mesmo sinal a nós, ele é injusto. Se ele nos deixa apenas passar dizendo, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos presbiterianos. Não, Senhor. Se ele nos deixa passar com uma fria teologia, ele tem que vir com sinais, prodígios, exatamente como ele fez na primeira vez. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos chegado nesse dia. Nós estamos aqui agora, pela Bíblia, pelo testemunho, pelo Espírito, por ciência. Tudo prova que isso está aqui. Quisera eu ter a força para empurrar isso para dentro das pessoas, para deixá-las ver isto. Vocês, pessoas aqui em Jeffersonville, são meu povo. Eu fui criado com vocês e eu os amo. Não pensem que eu sou um fanático. Vocês pensam que estas predições são... Olhem para trás, para a inundação de 37 anos. Vocês
quando vocês escarneceram aqui mesmo na igreja, quando eu disse que seria de 22 pés na rua Spring, 6 meses antes que isso acontecesse. Digam-me uma única vez em que alguma coisa foi dita de assim diz o Senhor, que não tenha sido exatamente a verdade. Digam-me uma só coisa que ele alguma vez disse. Nunca. Isto é verdade. E ainda permanece a verdade. E sempre será a verdade. Agora, nós não podemos trazer... Creio que haja 100 ou mais pessoas aqui para receberem oração. Nós não podemos trazê-las todas de uma vez. Nós traremos o que pudermos de uma vez e então continuaremos trazendo-as até que as tenhamos todas aqui. Agora, eu vou dar início, eu creio. Não estava Billy Paul aqui? Está ele lá atrás? Diga-lhe para vir até aqui. Quero ver o que, se ele distribuiu. Você distribuiu quais cartões de oração? Que? Cartão de oração que? Examine seu cartão de oração. Ele tem um que? De 1 a 100. Muito bem. Nós não podemos trazê-los todos para cima de uma vez, mas nós podemos trazer só um pouco de uma vez até que possamos ter todos eles aqui em cima. Queremos que eles venham um de cada vez até que todos recebam oração. Agora olhem, eu quero que todos os de dentro e os de fora pensem nisto. E no encerramento desta reunião, eu estou entregando esta igreja ao pastor, irmão Neville. Entregando vocês a ele e ele a Deus. Irmão Neville aqui. Eu convido a todos vocês outra vez. O irmão Neville é um valente soldado. Ele é um verdadeiro servo de Cristo. Um ex-pregador metodista. Creio que um estudante de Asbury. E ele foi treinado em todas as teologias. Seminário teológico com experiência do que eles ensinam. Ele veio a um lugar onde soube que ele tinha que ter algo diferente. E ele cruzou a linha. Ele é o pastor aqui. Um homem cheio do Espírito. Um verdadeiro pregador. Um verdadeiro teólogo. E eu lhes peço ao povo desta cidade e desta comunidade, se você não tem igreja e você quer ouvir o verdadeiro evangelho, venha ouvir o irmão Neville. Ele defende esta mesma coisa que eu defendo. Absolutamente, um verdadeiro soldado valente. Todos nós aqui amamos o irmão Neville. Ele tem estado aqui conosco por um longo tempo, e nós o amamos. Agora, se Jesus Cristo, pelo Espírito, voltar aqui esta noite e fizer as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra para os judeus e samaritanos, se ele fizer a mesma coisa para vocês gentios, quantos de vocês dirão, eu crerei nele de todo o meu coração e aceitarei isto aqui mesmo? Não me importa a que igreja você pertença, isso não tem nada. Você diz, o Senhor quer que eu deixe de ir à igreja metodista? Não, Senhor. Batista? Não, Senhor. Você vá a qualquer lugar que você queira ir, porque Deus tem filhos em cada uma daquelas igrejas. Certamente que ele tem. E você talvez seja um deles. E eu o amo da mesma maneira como se você fosse um membro do Tabernáculo Branham. Não faz nem um pouquinho de diferença para mim. Vocês sabem disso através de meu ministério por toda parte. Eu creio que Deus ama seus filhos, não importa que tipo de marca eles estejam levando. É o que você é em seu coração. Mas nós apenas convidamos ao companheirismo. Você tem toda a liberdade de vir. Agora, qualquer um sabe, e vocês, povo de Jeffersonville, sabem, depois de todas as muitas coisas que têm sido ditas e feitas e preditas, cada uma delas vindo a cumprir-se simplesmente tão perfeitamente como... Quantos aqui em Jeffersonville conhecem isso como sendo a verdade? Levantem suas mãos, os que conhecem aqui ao redor agora. Agora vocês, pessoas de fora da cidade, vocês veem o que eu quero dizer? Quantos de fora da cidade que já estiveram em minhas reuniões e que veem que isso acontece exatamente da maneira como foi dito? Levantem suas mãos para o povo de Jeffersonville. Está vendo? A Bíblia disse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja confirmada. Ao redor do mundo ela tem sido. Então, o que estamos esperando? Nós temos tido tudo bem em nossas mãos pelo Senhor Jesus. Ele nos tem dado todas as coisas livremente. Agora, nós vamos iniciar a fila de oração. E se Jesus Cristo realizar aqui esta noite... Agora, quantos de vocês conhecem acerca da fotografia do Senhor Jesus, aquela luz? Todos vocês conhecem acerca disso, praticamente. Ela está em Washington, D.C., tirada pelo melhor homem que Edgar Hoover tem tido nos últimos anos, George J. Lacey, sobre documentos de impressões digitais. Nós temos sua assinatura justamente no papel, que na realidade, ele disse que uma vez ele havia pensado que isto era psicologia, que eu estava lendo a mente das pessoas. Ele disse, mas, Sr. Branham,
O olho mecânico daquela câmera não capta psicologia. Disse, a luz bateu na lente. E nós temos tudo isso escrito por extenso no papel. Vem com a foto. A luz bateu na lente. Quantos ainda vivem quando isto apareceu pela primeira vez diante da humanidade aqui embaixo no Rio, enquanto eu batizava centenas ali embaixo aquele dia, que estão aqui no edifício? Levantem suas mãos. Há 3 ou 4 mãos. Ainda vivem desde anos atrás, aqui embaixo no Rio, quando isto desceu e a mensagem do Senhor veio. Ainda exatamente o mesmo. Isto fez exatamente o que disseram ali, que o ministério que eu estaria pregando iria dar início a um reavivamento ao redor do mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo. Olha o que isto tem feito, está vendo? A partir dali vem Oral Roberts e todos esses outros, está vendo? E ao redor do mundo isso tem ido. Cada nação, cada povo, cada idioma. Os fogos do reavivamento estão queimando. Grandes cultos de cura, está vendo? Agora esteja preparado. Os de dentro, os de fora, onde quer que você esteja, receba a Cristo. Você o receberá esta noite? Agora, daqui em diante, eu entrego a mim mesmo ao Senhor Jesus, para que eu possa estar apto para render-me ao Espírito, para somente magnificar a Jesus Cristo. Não a mim mesmo, mas a Jesus Cristo, para que estas pessoas, meu povo, meus amigos, os de dentro e os de fora da cidade, possam saber que o Evangelho que eu tenho pregado é absolutamente a verdade e que Cristo está aqui para vindicar isto como sendo verdade pela sua palavra e seu Espírito. Agora eu quero que vocês fiquem igualmente reverentes. Agora é cedo ainda. São 10 minutos para as 9. O culto estará encerrado em mais meia hora. Assim, este é o encerramento do culto. Então agora sejam realmente reverentes. Fiquem realmente quietos. Não se movam ao redor. E quantos aqui dentro não têm cartão de oração e ainda assim querem receber oração, levantem sua mão. Bem, eles simplesmente estão por toda parte. Agora, se você não tem um cartão de oração, quero lhe dar uma escritura. Certa ocasião, nosso Senhor ia passando para ressuscitar uma garotinha morta, a qual não estava morta ainda. Essa era a filha de Zaqueu. E uma mulher disse em seu coração, eu creio nele como um homem santo. Eu creio nele como sendo o Messias. E ela tivera uma hemorragia por muitos anos, e ela esgueirou-se por através da multidão e tocou suas vestes. Já leram a história? E Jesus parou e disse, quem me tocou? E Pedro o repreendeu e disse, ora, todos eles estão te tocando. Por que tu dizes quem me tocou? Ele disse, fiquei fraco. Virtude, força, saiu de mim. Vê o que isto faz a você? Visões. Fiquei fraco. Força de mim saiu. E ele olhou ao redor para a audiência, até que ele achou a mulher. Ela estava amedrontada. Ela pensou que ela fizera algo errado. Porém, ele olhou para ela e ele contou-lhe acerca de sua hemorragia e disse, tua fé te salvou. Quantos sabem que isso é verdade? Agora, a vocês que são versados na Bíblia. Diz a Bíblia que Jesus Cristo agora mesmo é um sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades? Quantos sabem disso? Bem, se ele é um sumo sacerdote agora, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, como atuaria ele se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele teria que atuar da mesma maneira que ele o fez então. Está certo? Bem, agora ele não tem um corpo material agora, pois este é a mão direita de Deus. Mas ele tem nossos corpos através dos quais ele trabalha. E isto é seu Espírito trabalhando através de nós. Como ele disse que isto era, eu estarei convosco em vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Mais que isso fareis. Mais. Porque eu vou para o Pai. Ele se manteria em nosso lugar. Está vendo? Mas ele nos ungiria com o Espírito. Agora, vocês lá fora na audiência, você só olhe nessa direção e não olhe para mim, apenas como o irmão Branham. Apenas diga, Senhor Jesus, tu és um sumo sacerdote e tu estás nesse edifício, e eu quero te tocar com minhas enfermidades. Diga-lhe que você está, eu estou doente, e tu confirma isso comigo e apenas permite que o irmão Branham se volte assim, pelo teu espírito, e me fale como tu falaste àquela mulher.
isso concluirá. Eu desafio a sua fé no nome do Senhor para fazer isto. Agora veja se isto é correto ou não. Você peça isso a Deus e veja se isto sai exatamente dessa maneira. Agora apenas seja realmente reverente. Agora vocês podem trazer seus pacientes. Ou, era este o homem? Tudo bem. Em primeiro lugar, na fila, esta parte da fila, agora há um bocado de gente aqui dentro. Nós tentamos manter o povo afastado, o povo de Jeffersonville, só deixar o povo de fora da cidade está se esforçando para entrar, porque nesse tipo de fila, se as pessoas fossem daqui ao redor de Jeffersonville, eles diriam, ora, o irmão Branham conhece aquelas pessoas, seguro, é isso. Mas é claro, eles nunca estiveram na África e Índia e Ásia e Europa e completamente ao redor do mundo e outros lugares. Mas eu não conheço aquele... Eu creio que todas estas pessoas nesta fila aqui agora parecem ser estranhas para mim. São todos vocês estranhos para mim? Apenas levantem suas mãos se vocês são. Muito bem, isso é bom. Quantos na audiência são estranhos para mim? Ou que você sabe que eu não sei o que há de errado com você? Simplesmente qualquer um, não importa quem seja. Seguro que vocês são, está vendo? Mas ele sabe. Agora, eu não digo que ele o fará, mas se ele o fizer... Então isso o faz presente aqui mesmo. Agora, este homem aqui, eu creio, levantou a sua mão que ele e eu éramos estranhos, um ao outro. Nós somos estranhos. Eu nunca vi o homem em minha vida. Ele nunca me viu em sua vida, até nesse exato momento. Nós entramos no edifício e temos visto um ao outro agora, pela primeira vez. Agora, aqui é um perfeito quadro de Filipe indo buscar Natanael, e Natanael vindo diante de Jesus. Agora, não que ele seja Natanael, ou eu, Jesus. Ora, não pense isso. Mas isto é anos mais tarde, por meio de uma promessa que foi feita então. E aqui estão dois homens que nunca se encontraram na vida, exatamente como aqueles dois homens eram então. E se Jesus permanece o mesmo, ele pode render seu espírito à fé, e eu posso render meu espírito à fé, a Cristo, por um dom divino do Espírito Santo, que pode realizar o mesmo milagre. Está correto? E isto é sobrenatural. Ora essa, um milagre? Bem, como eu saberia isto se eu nunca ouvi? Aqui estão minhas mãos. Nós nunca nos encontramos antes. Aqui nós estamos pela primeira vez. Deus o conhece. Eu não. Agora lembre-se, esteja orando por mim. Agora, algumas vezes o tempo quando o Espírito unge, e tem feito isto tanto agora, até que isso esteja como que... Bem, eu só quero que vocês se assentem quietos. Sejam realmente reverentes. Vigiem. Fiquem em oração. Agora, eu só quero que o Senhor, não o conhecendo, mas o Senhor está aqui por alguma razão que eu não sei. Porém, o que quer que seja, e o Senhor Jesus me dirá o que o Senhor quer dele, sem que o Senhor me diga. Isso o faria exatamente o que eu disse que ele era, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor crê nisto? Ele crê nisto. E agora, a audiência crê nisto? E o Senhor disse que ele faria isto em sua Bíblia. Agora, aqui é onde eu me acho, ou dizendo a verdade com a Bíblia de Deus, ou a Bíblia tem prometido algo que ela não pode sustentar. Ou eu sou hipócrita. Ou um ou outro. Está vendo? Isso é certo. Veja onde você se coloca. Eu tenho feito isso diante de muitos milhares de pessoas. Críticos e todos. Mas eu sei que ele promete e ele mantém a sua promessa. Eu vejo que isto começa aqui mesmo agora. Eu vejo pessoas ao redor nas plataformas. E em reuniões externas, nós nunca temos ninguém ao redor. Está vendo? Existem pessoas doentes aqui. Assim que começa, você pode sentir isso. Isso é o Espírito Santo. Estejam realmente reverentes agora. Simplesmente reverentes agora. Como podemos falar? Sim, Senhor. O Senhor Jesus ama a nós dois, pois somos dois homens pelos quais ele morreu. Em nosso encontro de primeira vez, e se o Senhor está em necessidade, Deus é capaz de suprir essa necessidade, porque ele prometeu que ele supriria. Mas agora o homem, se honesto em seu coração, está consciente de que alguma coisa está acontecendo. Ele não pode exatamente pensar o que isto seja, mas aquele anjo que vocês veem na foto está vindo cada vez mais para perto do homem, e ele está indo-se de mim. E o homem está sofrendo de um problema cardíaco, e ele tem diabetes, isso mesmo.
Isso é, assim diz o Espírito. Se é isso mesmo, levante sua mão. Agora, se eu nunca vi o Senhor, como saberia eu qualquer coisa a seu respeito? De alguma forma, da mesma maneira que ele soube lá. É isso certo? A audiência crê nisto? Agora, por que não simplesmente tomar nosso tempo, apenas um pouquinho, para que vocês vejam que isso não foi simplesmente algo de adivinhação? Tomemos alguma outra coisa e vejamos se o Espírito Santo revelaria algo mais para nós. Conversemos com o homem de pé ali. Só um minuto. Talvez haja algo mais em sua vida. Talvez alguma outra coisa errada com ele. Eu não sei. Realmente não sei o que eu disse. Eu teria que ver isto aqui no gravador, porque, veja, isto é uma visão. Você vê onde ele estava? Sim, eu vejo isto agora. É algo relacionado com seu sangue. É açúcar, sim. Diabetes. Ele tem diabetes de açúcar e isso tem se desenvolvido em um problema cardíaco, o qual é resultado de um coração nervoso. Ele tem tido isso por algum tempo e ele não é desta cidade, mas ele é de Indiana, de um lugar, perto de um lugar chamado, como que Borden? Sim, eu vejo, Borden. Você é de Borden. Isso é, assim diz o Senhor. E há algo errado em sua vida. Aqui está outra coisa. Eu vejo uma mulher aparecendo aqui na visão, porque o Senhor está em... É sua esposa. E ela necessita de cura. E ela sofre de alguma espécie de tosse asmática. Ela tem. E o Senhor tem algo errado em sua vida que tem tentado fazer. Quanto à fé, o Senhor é pentecostal, porque assiste a uma reunião pentecostal onde eles estão gritando e batendo palmas. E está tentando sacrificar. O Senhor fuma. Disso é que o Senhor está tentando se livrar. Fumar cigarros. Isso é corretíssimo. Isso é, assim diz o Senhor. Essa é a verdade, não é? O Senhor crê que Ele está aqui agora presente? O Senhor está pronto para aceitar a sua cura? Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, o qual está presente agora, este homem, Senhor, que está aqui para que as bênçãos de Deus repousem sobre ele, nós oramos que Tu lhes dês o desejo de seu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Volte para seu lar, ache-o exatamente como você tem crido. Essa é a maneira que vai ser. Deus o abençoe. Vocês creem? O Deus Todo-Poderoso, aquele que escreveu esta Bíblia, cujo Espírito está presente, sabe que eu nunca tinha visto o homem na minha vida, conscientemente, até neste mesmo minuto. Mas de uma coisa eu sei. O Espírito Santo está aqui mesmo. Eu não sei o que ele fará, mas eu sei que ele está aqui. Esta senhora, muito bem. Somos estranhos um ao outro. Oh, a senhora me viu nas reuniões, mas eu não a conheço. Isso mesmo. Muito bem. Então a senhora está aqui para algum propósito. Agora, é possível que a mulher esteja aqui. Ela pode ser uma cristã. Ela pode não ser. Ela pode ser uma crítica. Se ela é, apenas observe o que ocorre. Eu não sei para que ela está aqui. Minha mãe está sentada em algum lugar no edifício. Uma mulher idosa. Pensaria você que eu tentaria ferir aquela pobre criatura? Pensa que eu viria ela como um enganador? Certamente que não viria. Eu simplesmente preferiria descer da plataforma e ir para casa. Eu realmente preguei a mensagem, mas isso não é tudo que vai com a mensagem. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se importe com o que o mundo diga acerca disto. Nós temos que defender isso de qualquer maneira. Deus disse para fazer isto. Não conhecendo a senhora, e é claro, sentada na reunião, talvez onde houvesse centenas e centenas de pessoas, eu não teria maneira de conhecê-la. Mas aqui está agora o quadro de São João 4. Um homem e uma mulher se encontrando pela primeira vez. Nosso Senhor e a mulher de Samaria se encontrando novamente. Agora, eles conversaram. Ele entrou em contato com o espírito dela, soube o que estava errado com ela, ele disse, e ela o reconheceu como sendo o Messias. Faria a senhora a mesma coisa? A senhora faria. Faria a audiência a mesma coisa? Cada mulher aí? Que Deus conceda isto. Sim, a mulher está sofrendo de uma condição nervosa. Ela tem tido isto durante muito tempo. Desde há muitos anos atrás. Posso vê-la ainda como uma jovem. Mas essa não é a coisa principal pela qual ela deseja que eu ore. É artrite, que quase a tem aleijado. Isso é pelo que a senhora deseja que eu ore. Agora, a senhora crê? Conversemos com ela um pouco mais. Que o Espírito Santo conceda isto. A mulher é realmente de um sotaque estrangeiro. Seu nome é Hanson.
Isso é verdade. Norueguesa ou sueca? A senhora não é desta cidade. É de um lugar chamado Kenton. E isso é numa grande região onde existe muito trigo. E é em Minnesota. Isso é de onde a senhora é. Isso é verdade. Agora volte para casa. A senhora está curada. Jesus Cristo a deixa bem. Conte às pessoas que boas coisas o Senhor tem feito à senhora. Eu realmente suponho que nós somos estranhos um ao outro. Eu não a conheço, a senhora, mas o Senhor em verdade a conhece. A senhora está aqui por algum propósito que eu não conheço. Mas se o Senhor Jesus me revelar para que a senhora está aqui, saberá se isso é verdade. Se eu viesse aqui e dissesse, está doente, mulher? Claro, a senhora está parada na fila de oração. E isso mostra que a senhora está. Seu exame mostra que a senhora tem algo de errado com o fígado. Ele disse que isto é cirrose. Isto é certo. Apenas para conversar com ela por um minuto. A senhora crê que o Senhor Jesus que conversou com a mulher junto ao poço é o mesmo Jesus hoje? Crê? Aparenta ter um excelente espírito. A senhora não é daqui. Vem do leste. De Ohio. Dayton, Ohio, para vir aqui. Isso é certo. Eu vejo A senhora está orando por alguma outra pessoa. É um menino. Ele tem problema cardíaco. Ele tem úlceras também. Uma espécie nervosa de menino. Isso é certo. E a senhora está orando pela alma dele, porque ele não é salvo. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é verdade, não é? A senhora está curada. Volte. Diga a ele para ser de uma verdadeira coragem. Jesus Cristo, não a conhecendo, senhora. Não a conhecendo. Deus em verdade a conhece. Se Deus me disser qual é o seu problema, crê em mim como sendo seu servo? Apenas vindicando-o. Veja, o que eu quero fazer é fazer com que essas pessoas que estão subindo na fila de oração vejam que ele está aqui. Algo aconteceu na reunião. Há duas mulheres de pé ali, ambas de óculos. Alguma o tocou com o sentimento de suas enfermidades. Se eu apenas puder ver a mulher, o que é seu problema de ouvido, isso desapareceu agora. Olhe para a senhora, o quanto ela se parece com esta. Elas estavam de pé ali. Eu pude vê-las, mas uma estava fazendo isto e não havia nada para esta. A razão disto é que esta mulher estava em pé por uma outra pessoa. E aquela mulher é sua vizinha. E ela tem artrite. E a senhora está em pé por ela. E eu a vejo orando por ela, porque ela não é salva. E a senhora está orando por ela. Isso é uma coisa nobre. Coloque esse lenço sobre ela, que a senhora tem na mão. Diga-lhe para não duvidar e render sua vida a Cristo. E a artrite a deixará.